Amigas e amigos, a direita segue com sua movimentação frenética para preparar o terreno para os próximos passos deste projeto de poder que se instalou no país a partir do golpe de 2016 e da eleição de 2018. E ela se movimenta em três dimensões. Primeiro, impedir qualquer articulação da oposição, principalmente aí dos setores mais combativos, da esquerda, dos setores progressistas, tentar impedir inclusive a movimentação para se formar alianças mais amplas, tendo como bandeira a defesa da democracia, da pátria, da soberania nacional e a guerra das duas facções, a da Lava Jato e do bolsonarismo, que está ficando cada vez mais explícita. Tem o problema da crise, os dados da economia são terríveis. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia, também no podcast, lá no Spotify, também no Castbox. Peço para vocês ir lá no podcast, divulgar, participar, né? Enfim, é muito importante a participação de vocês, conto com vocês, para a gente também decolar neste meio que vai cumprindo aí cada vez mais um papel importante também no debate de ideias, no sentido de ocupar espaços para se debater as ideias no campo da democracia, da esquerda, né, do campo progressista. E aqui, neste canal no YouTube, peço para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, para você divulgar. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Partindo aí dessa constatação de que o país está em frangalhos, os dados aí da desindustrialização seguem, né, mostrando que o país não tem nenhum projeto do ponto de vista nacional, do ponto de vista da recuperação da economia, da retomada do crescimento, da geração de empregos, distribuição de renda, então nem se fala. O emprego doméstico cresce, é um emprego, sobretudo, de mulheres, negras, esse trabalho semi-escravo. Fiz um artigo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Cresce também as pessoas que ganham no máximo até um salário mínimo, ou seja, o povo arrochado, sem contar o desemprego. A mídia fica falando aí, caiu o desemprego, não, fica dando manchete e tal, mas são quedas pontuais, residuais, se deve aquelas questões eu tenho falado aqui, inclusive a popularidade do Jair Bolsonaro se deve a isso, né? Injeção de recursos aí do Fundo de Garantia, né? Um 13º salário do Bolsa Família, outras coisas mais, né? Dos aposentados, benefícios, etc. Né? Não é uma coisa consistente, não é um projeto consistente de retomada da economia. No mais, é o Paulo Guedes com seu mantra de que é preciso cobrir o déficit primário, que significa cortar recursos da educação, da saúde, da infraestrutura, né, para estabilizar a estabilidade orçamentária que ele tanto diz, estabilizar o pagamento aí dos juros, da farra financeira, do circuito financeiro, né, a lógica de Wall Street, o programa de Wall Street que consome aí quase metade do orçamento público. Esse é o projeto deles. O resto é perfumaria, como diz o povo. Aí entra as bravatas aí do Bolsonaro, enfim, toda o seu proselitismo, né, a sua gritaria. Entra também o proselitismo da Lava Jato, né, que é um outro projeto, esse mais agressivo, né, porque a Lava Jato continua aí a pleno vapor. Já falo de um caso aqui específico, e tudo isso em conluio com a mídia, porque esse é o ponto para impedir que a oposição de esquerda se rearticule, que ela se manifeste com força, inclusive agora nas eleições de 2020, as eleições municipais, além de outras questões como os movimentos populares, os movimentos sindical, movimento estudantil e tudo mais. Mas um retrato disso está na coluna do Merval Pereira, do jornal O Globo, porque a gente não vê movimentação dos partidos da direita. Os partidos da direita se pulverizaram com a ascensão do partido da Operação Lava Jato. E você não vê falar em DEM, em PSDB, né? Cadê? Não há nenhuma articulação do partido, eu digo, tem um nome ou outro, mas esse Dória, por exemplo, esse rato branco que do esgoto, saiu do esgoto tucano aí, né? Mas a gente não vê uma movimentação, não vê o partido, né? O partido foi destruído.
pela lógica da Operação Lava Jato, quer dizer, assumiu a posição do partido, né, da direita, da extrema-direita e tudo mais. E a facção, a milícia bolsonarista tenta criar o seu, exatamente para fazer o contraponto, né, para ocupar o espaço, aquela história eu falo aqui, o Jair Bolsonaro, Johnny Bravo venceu, não sei o quê. Então ele não está falando isso à toa, não é bobo nem nada, ele já vai arregimentando a sua tropa, porque sabe que a Lava Jato vem aí com tudo, o partido da facção, a facção criminosa do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. O que o Merval Pereira fala? Exatamente isso. Ele começa elogiando o Congresso, diz que atacando o Bolsonaro, né, diz que o Congresso passou a ter um protagonismo, né, no vazio, ele diz que assumiram protagonismo que tem sido bom e tal, né, que vem ocupando o espaço decisório deixado vazio pelo executivo, comandado por um Bolsonaro completamente sem apetite para as coisas grandes e voltado diuturnamente para as pequenezas. Elogio entre aspas, né, porque aí vem a cacetada. Ele diz, é importante dizer que o Merval é o porta-voz dos Marinho. Quem está falando aqui é o Grupo Globo, né? Ele é simplesmente o sujeito que escreve de acordo com, né, o que determina a lógica política e ideológica do Grupo Globo, que representa muito mais coisas. É ilusão achar, né, que é só um grupo de mídia, não é isso. É o sustentáculo, podemos dizer assim, da Operação Lava Jato, do partido da Operação Lava Jato, né, o sustentáculo ideológico, né, do marketing da Operação Lava Jato. É exatamente o que o Merval diz aqui na sua coluna, que ele diz que o Congresso resolveu mudar a Constituição, né, ele vai dizendo que há um regime, né, de parlamentarismo semi-oficial ou, né, um regime, o Congresso governa, é isso que ele está querendo dizer aqui. E quando o Congresso governa, tenta impedir a ascensão do capo da Lava Jato, o Sérgio Moro. Que ele diz aqui, por exemplo, a prisão em segunda instância, que havia sido um avanço do judiciário em direção ao fim da impunidade, foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal e agora volta à discussão no Congresso. Isso é uma ideia fixa do Sérgio Moro, porque isso é fundamental. Eles podem prender quem eles quiserem, né, sujar a ficha do Lula em 2018, né, suja a ficha de qualquer um aí, tal, prende, condena em segunda instância, já vai para a ficha suja, né, enfim, é o fascismo aqui, né, ele estava advogando aqui a volta do fascismo da Operação Lava Jato. Que a proposta de emenda constitucional está em discussão, sem que haja certeza nem de sua aprovação, nem se será considerada constitucional pelo STF. Aí, ataque também ao STF, né, que o STF, né, tem barrado aí muito da bandidagem da Operação Lava Jato do Sérgio Moro e a sua turma lá, né. Aí diz aqui ainda o Merval, 2 outras mudanças estão em gestação no Congresso, uma com a intenção de barrar a entrada na política de juízes e procuradores, outra para controlar a nomeação de juízes para o Supremo, hoje dependente unicamente do presidente da República. Esses procuradores, eles querem a roubalheira lá do Deltan Dallagnol, né, o Caixa 2 que ele negociou nos Estados Unidos, 2,5 bi, que é superior ao fundo partidário. Era para fazer bandidagem, claro, criar o seu partido, e criar o seu fundo eleitoral. E eles querem entrar na política, claro. O projeto deles é esse aí, né? O partido dos bandidos da Operação Lava Jato, começar pelo Sérgio Moro, é exatamente para ocupar, né, ser o partido mesmo da condução desse processo aí. Aí diz ele aqui, essa história de nomear o juiz para o Supremo, aí ele diz aqui a quarentena de 4 ou de 8 anos para um magistrado disputar cargo eleitoral tem endereço certo, impedir que o hoje ministro Sérgio Moro, indicado eventualmente para o STF por Bolsonaro, para livrar-se dele como candidato à presidência da República, seja impedido de pensar na hipótese. Assim, não apenas Bolsonaro, mas os políticos em geral travariam uma possível carreira parlamentar de Moro, ou mesmo sua chegada à presidência da República. A outra PEC pretende tirar do presidente da República a exclusividade da escolha dos membros do Supremo, dando ao Congresso um poder maior.
Aí ele vai dizendo que a proposta, a indicação seria feita a partir de uma lista tríplice, com nomes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Procuradoria-Geral da República e pelo próprio STF. Há outras propostas que incluem o Congresso entre os que indicariam os candidatos ao presidente. Essa questão do judiciário é uma discussão que vem, é uma discussão republicana, do ideal republicano, que é o poder mais autoritário que tem, né? O poder que... ele cita aqui, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos o presidente da República indica até o presidente do STF, são todos vitalícios. Eles não falam, ô Paulo Guedes, você não fala tanto aí da tal da... que tem que acabar com a estabilidade das carreiras de Estado e tudo mais. Aí, ó, começa por aí, então. Pega o modelo dos Estados Unidos, que é vitalício, né? Isso ele não fala, né? Isso a Globo não fala, como diz aí o povo, né? Aí cita alguns casos, né? Alemanha, Portugal, Espanha, né? Que é sempre o Congresso participando e tal, mas em nenhum momento diz que o ideal seria que o Poder Judiciário fosse eleito. Inclusive, né, com o poder para o povo revogar o mandato em caso de Luiz Roberto Barroso, em caso de Luiz Fux. Seria caso aí de submeter ao povo, ó, tá defendendo lá Lava Jato, lá a roubalheira da Lava Jato, ocultação de Caixa 2, formação de quadrilha. Estão defendendo aí, ó. Ô povo, vamos analisar isso aí, o que vocês acham? Eles devem continuar ou não como ministro do STF? Precisaria disso, né? Tem países socialistas que já tem esse mecanismo. Olha o que é a democracia aí, né? A questão da democracia. Comentei no vídeo passado esse conceito de democracia. Aí o Merval Pereira termina o artigo, né? Evidentemente que ele não bate de frente com o Congresso Nacional, porque a ideia da Globo é cooptar o Congresso Nacional. Essa aqui é a ideia, esse é o sentido. E tem aqueles ladrões lá, da ladroagem do Álvaro Dias, do ladrão Álvaro Dias, falo de Maringá, o caso lá de Maringá, que formou lá aquele grupo, Muda Senado, tem Cajuru, tem não sei mais quem lá e tal, né? Só a gente que a gente sabe do que se trata, de quem são, por que estão lá e o que estão fazendo. Essas são as duas dimensões aí do campo da direita. A chamada direita de centro tenta se articular, o centro aí e tal, né? O Dória tem falado isso, né? Envolve até a questão do Luciano Huck, essa questão do Flávio Dino e tal. O Flávio Dino, né, foi preciso ao sintetizar isso. Eu prefiro o Huck conversando comigo do que conversando com o Bolsonaro. É a questão de você neutralizar um setor, porque a política tem muito a ver com a arte da guerra militar, a arte militar e tal. Quanto mais você neutralizar os setores que podem te atacar, né, isso é mais ou menos óbvio, até na vida da gente no dia a dia é assim, né? Quer dizer, a gente às vezes tem que engolir sapo, né, para não ficar exposto a quem não tem escrúpulos, né, quem não tem princípios e quem não tem, vamos dizer assim, não faz cerimônia em te dar golpes, apunhalar pelas costas, etc, etc. Né? Estou dizendo que é o caso aqui do Luciano Huck, mas, né, a síntese do Flávio Dino é a mais absoluta verdade. Aí tem um primeiro caso que eu considero por enquanto irrelevante, vamos ver se procede ou não, que é uma história aí que está no painel da Folha, que diz que esse tal de... é o marqueteiro do MDB, do Michel Temer, né, do MDB, que o nome do sujeito é Elcinho Mouco. Eu já falei sobre ele, nem lembro, acho que eu escrevi um artigo sobre ele. Essa história da gente associar o nome aos fatos, né? Às vezes tem essas infelizes coincidências. Quer dizer, o Elcinho Mouco, o sujeito não está ouvindo. É isso, não tomar o nome pela pessoa, né? Quer dizer, pela prática da pessoa e tal. Você não está ouvindo, mas diz que ele vai fazer um documentário contra esse Democracia em Vertigem, né, que eu escrevi um artigo também, vou deixar o link aqui, essa questão de sindicatos, ideologias e tal, vou deixar o link aqui também para vocês sobre essa questão, esse debate que existe aí no pré-Oscar, envolvendo o filme da Petra Costa
que eu já comentei aqui também, do Pedro Pomar, que escreveu a biografia, etc, etc. Fazendo propaganda da biografia do Pedro Pomar aqui, não sei se vocês perceberam isso. E também tem a indústria americana, que fala da questão dos chineses, que reativaram lá, a GM de Ohio, acho que é de Ohio, e, enfim, a China, tem também o inglês do Martin Scorsese, que trata dessa questão do sindicato. Eu vou deixar o artigo aqui, enfim. Mas aí ele diz que vai fazer um documentário contra o documentário da Petra, que vai se chamar Trama contra a Democracia. Diz aqui o painel que o marqueteiro de Michel Temer pretende contar outra história sobre o impeachment e, segundo aliados do ex-presidente, vai lembrar episódios em que o próprio PT contribuiu para a queda de Dilma Rousseff, aquela história da contra-informação. Quer dizer, o Temer envolvido até o pescoço no golpe. Essa história, eu repito, né? Até lembrei de uma que eu já comentei aqui também, a história do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que vive soltando nota. Se eu bem entendi, essa associação é uma espécie de sindicato dos procuradores da República, que ele vive soltando nota defendendo a Lava Jato, a quadrilha da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Olha o nome do sujeito, José Robalinho Cavalcante. É uma infeliz coincidência, né? Sujeito com esse nome, Robalinho, defendendo a Lava Jato. Mas enfim, é só uma brincadeira aqui. O essencial que eu quero comentar está numa matéria da Folha. É brincadeira, viu, Robalinho e Moco? É só brincadeira, viu, vocês dois aí. Tem aqui uma matéria da Folha que fala ataca o filho do Lula. Olha como eles não desistem. A Folha andou aí com esse negócio do Intercept, aí do Glenn Greenwald, que aliás fez uma matéria porca, né? Rebati. Não sei se vocês viram no meu site, o outro lado da notícia.com.br, sobre o Lenin. De toda forma, eu vou deixar aqui um pacote hoje para vocês, né? Eu vou deixar também o link da matéria que eles fizeram atacando o Lenin de maneira, né, incompatível com o The Intercept Brasil. Mas enfim, a luta é dura, né? Às vezes de onde a gente, ao contrário do que dizia o Barão de Itararé, de onde a gente menos espera, vem o ataque, sim. Que o Barão dizia, de onde a gente menos espera, é daí que não vem nada mesmo. Mas não é a primeira vez, o The Intercept já havia feito isso anteriormente. Quer dizer, é um discurso, né? Enfim, problemas que nós temos aí na esquerda de uma maneira geral. Isso não tira nem pouco o mérito do Glenn nesse episódio da revelação dos crimes da quadrilha do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Mas a Folha publicou algumas coisas lá e tal, mas é a Folha. A história do escorpião, a natureza do escorpião, que eles atacam aqui dizendo que após injetar 83 milhões, Oi cobra 7 milhões de empresa de filho de Lula por empréstimo. Ele disse que fez um empréstimo para a empresa do filho do Lula, como é que é o nome da empresa que cobra da Game Corp S.A., que tem o filho do petista, né, os epítetos, né? Folha. Como principal administrador, o pagamento de 6,8 milhões com origem em empréstimos feitos entre 2006 e 2007 e nunca ressarcidos. Quem disse que nunca foi ressarcido é a Lava Jato. A Folha faz o jornalismo, Folha, porco da mídia e tal, e faz toda a matéria é imensa, longa, né? Toda a matéria baseada em informações de quem? Da quadrilha da Operação Lava Jato. Olha aí como é o espectro da Operação Lava Jato, a rataria pretoriana midiática que eu sempre falo aqui. Globo, Folha, não engulam Folha, Globo, Veja e tal, esses ratos aí não engulam isso, né? Não tem essa história, né? Faz de um lado para atacar do outro. No caso aí, a interface com o The Intercept Brasil. Aí vai a Lava Jato para cá, Lava Jato para lá, e dá-lhe Lava Jato. Né? Os quadrilheiros da Lava Jato passam a informação do jeito deles, sem contestação, sem comprovação, e vai Lava Jato para lá, Lava Jato para cá. Com um detalhe, diz aqui a própria matéria que os elos entre o filho do ex-presidente com a Tele foram investigados pelo Ministério Público Federal de São Paulo, mas a apuração acabou arquivada. Aí a quadrilha do Deltan Dallagnol fez o quê? Agora é o momento da gente desencavar isso aí. E a gente lança acusação para tudo quanto é lado. A gente sabe que a Folha vai dar, o Globo vai dar, né? Aliás, é um compadrio, um quartel mafioso. Isso vai para o Jornal Nacional, né? Vai depois para o Estadão, vai para, enfim,
né? Vira peça de propaganda da quadrilha da Operação Lava Jato. Aí vai, não dá para detalhar aqui, mas o detalhe que chama a atenção é o típico do jornalismo da mídia, o jornalismo porco, o jornalismo desonesto, o jornalismo de máfia, né? E a Folha é campeã nesse tipo de jornalismo mafioso, né? Que diz aqui que aí vai, quer dizer, não dá nenhum direito de resposta, e diz aqui que a reportagem procurou a Oi para comentar o assunto, mas a companhia não se manifestou. A Folha questionou também a defesa de Lula, que não comentou especificamente a questão dos empréstimos. Em nota, diz aqui que enviou uma nota, disse que por meio de nota, a defesa do Luiz Fábio, que é o Lulinha, filho do Lula, que a vida de seu cliente e as atividades de suas empresas foram devassadas por anos a fio e nenhuma irregularidade foi encontrada. Eles tentam ligar esse caso aqui com o sítio de Atibaia, o sítio que virou montanha, daquele jornalismo picareta que eu falei aqui do filme. Vou também deixar o link aqui, deixar o pacote aqui hoje, né, que eu falo das picaretagens. A Folha que começou a romaria para Atibaia, né, para fazer daqui lá um sítio de abutres da mídia, né? Então, aqui é uma tentativa de fazer condenação do Lula. Aí, ó, o Merval Pereira, liga lá, Merval Pereira, Sérgio Moro e tal, a guerra deles contra a tentativa da esquerda de se rearticular. Qualquer um que seja Flávio Dino, seja qualquer coisa, eles vão dizer o seguinte, ó, tem mais uma condenação do Lula, e precisa urgentemente aprovar aquele negócio lá no Congresso, a prisão em segunda instância, para a gente prender o Lula de novo. Esse é o jogo, né? Enfim, aí a gente vai alongando na conversa, mas já dá para ter uma ideia do panorama nessas 3 dimensões. Reforço o pedido para você divulgar também o meu podcast e para você compartilhar aqui, dar o like, comentar, divulgar o outro lado da notícia. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.